O que os gregos têm a dizer à geração atual, a dos ansiosos? Chama-se logos aquilo que ao mesmo tempo reúne e põe medida, razão, palavra, conta e lei comum. O desafio contemporâneo é que a palavra perdeu a medida, e fala-se muito sem recolher o que convém à coisa. Heráclito lembraria que o logos é comum, e no entanto muitos vivem como se tivessem sabedoria própria o suficiente. Daí o ruído, excesso de enunciação e escassez de escuta. Vivemos em uma época em que saber pouco, mas falar muito tornou-se hábito comum e difundido, acelerado sobretudo pela internet e pela ansiedade de ter algo a dizer. Opinar virou performance e busca de likes, e duvidar virou fraqueza, algo repelido na ideia da abundância das certezas dos dias de hoje. Os gregos, no entanto, tinham algo a dizer sobre isso. Ensinavam o oposto. O verdadeiro sábio começa pelo reconhecimento de sua própria ignorância. Sócrates não afirmava saber demais, ou mais que alguém. Afirmava do contrário, de que nada sabia, apenas sabia que não sabia. Foi considerado então sábio desde então. Aqui precisamos fazer duas reflexões. O que significa saber sobre o não saber e o que significa essa humildade intelectual aparentemente presente dentre muitos filósofos clássicos. Saber do não saber não é o elogio da ignorância. É o primeiro gesto de lucidez. Sócrates chama sabedoria essa consciência negativa, não atribuir a si um saber que não se possui. A aporia que daí nasce não é a paralisia, mas a abertura metódica, um estado em que o desejo de verdade vence o conforto de opinião. A mente que reconhece seus limites reconhece ao mesmo tempo a necessidade do outro e também do tempo. Humildade intelectual é, portanto, uma virtude dianoética, refrear a pressa, tolerar a objeção, reconstruir o caminho das razões. Ela não empobrece a pessoa, liberta-a da tirania do já sei. Se a vaidade quer aplauso, o logos quer medida. E a medida demanda escuta, paciência e trabalho. A ignorância só é um problema quando não é reconhecida? É a ignorância uma bênção? O ditado popular que nos perdoe, mas uma vida pautada pela ideia de ignorância, que significa não buscar conhecer, traz uma série de desequilíbrios mentais, espirituais e éticos. Quem não sabe e pensa que sabe, vive preso em suas próprias crenças, alimentando o sentimento de autoconfirmação. Torna-se incapaz de aprender, fechado ao diálogo e cego diante de uma verdade explícita. Esse fenômeno é acelerado e repercutido com ainda mais força nas redes sociais. Hoje, nas redes, a pessoa se fecha em núcleos sociais que repercutem as mesmas ideias e se autoconfirmam nelas mesmas. O algoritmo, para prender a pessoa na rede, auxilia nessa tarefa de mostrar apenas o que já é compreendido pelo usuário. Esse é o ignorante arrogante, o que se julga plenamente conhecedor, que se basta em si mesmo e nas suas opiniões. Mas na maior parte das vezes não sai do mero senso comum. A humildade aqui é chave. Reconhecer a ignorância é um gesto de ruptura interior. É admitir que o saber exige esforço, abertura e tempo, que o conhecimento só vem a partir de amadurecimentos reflexivos. E aqui entra o grande papel do estudo da autêntica filosofia. Ler, estudar e refletir é trocar a vaidade da percepção ignóbil do já sei pela humildade e pela recompensa do aprendizado. É trocar o barulho externo do discurso pré-aplaudido pela autêntica compreensão interna. É trocar orgulho torpe pela escuta do outro. A aparência do saber é bela, busca a autêntica verdade, ainda que saiba, ou que se dê conta no meio do caminho, da sua inalcançabilidade. Para os gregos, a sabedoria, sofia, não é memória, acúmulo de informações. Não é conhecimento para testes de trívia ou retórica bem treinada. Sabedoria mais. É sobre a arte do bem viver. É frônesis, ou então prudência. É um agir prudencial e virtuoso. Um agir altivo, confiante. Elas não se confundem, mas se complementam. A sabedoria é contemplativa, sobre os princípios e as causas primeiras até as últimas consequências. A prudência é saber prático, sem sofia. A prudência degradada em astúcia. E sem frônesis, a contemplação se converte em abstração estéril. Precisamos das duas. É a ordenação da alma, lucidez diante de um mundo de sombras, coerência ao agir em meio ao caos. É, nas palavras do grande filósofo Aristóteles, conhecer as causas primeiras e últimas das coisas. E isso só é possível quando o self, o eu, o ego, abre espaço para reflexão bem intencionada. O método socrático repousa então no elencos, perguntas que revelam contradições nas afirmações do interlocutor até produzir o que nós chamamos de aporias. Não se trata de humilhar, da técnica maiêutica, ou então maiêtike techne, a arte de partejar, a arte de trazer ideias para dentro de uma razão, de um logos, do próprio interlocutor, e a partir delas que nasçam à luz de ideias virtuosas novas realizações. A ironia, o declarar-se ignorante, não é sarcasmo, é estratégia de despossessão do falso saber. Quando o interlocutor diz não sei, não termina a conversa, mas começa a filosofia. Pula-se o gnoti seuton, o conhece-te ou conhece-te a ti mesmo, e força o interlocutor a reconhecer o não saber. O processo o prepara, desarma a presunção,
para que o autoconhecimento tenha lugar veraz. Sócrates agia por meio da pergunta simples que desmontava o discurso até o ponto em que o falante respondia um sonoro "não sei". Aí era o ponto de um verdadeiro conhecimento. Aquele posteriormente pode se tornar em sabedoria prática, começar a ser percebido pelo falante. Sócrates não faz isso por ironia, mas por compromisso com o mundo das luzes. Se o problema do tempo presente é a pressa, e a pressa é a má conselheira do Logos, a terapêutica é também temporal. Desacelerar para poder pensar. Reconhecer, a necessidade que nós temos de refletir com o tempo. O Logos exige um ritmo longo, exige a paciência que permite distinguir a doxa, a nossa opinião, da episteme, a ciência em si. E ainda peneirar as endoxas, que são essas crenças estáveis que nós utilizamos como material de trabalho, como material de reflexão a cada momento. A endoxa não é critério final, mas é meio de caminho. O exercício, portanto, é árduo, mas vale a pena. Escutar melhor, perguntar melhor, calibrar melhor o que se diz e, ao que se pede, as coisas que nós trabalhamos. O que fazer para isso, então? Temos alguns passos. Cultivar o silêncio intencional, instaurar intervalos sem fala para que a coisa fale por si, para que a reflexão exsurja da própria coisa. Realizar leituras guiadas, ler devagar, anotando perguntas e inquietações, anotar as razões e objeções também a que se chega, e acolher as ideias para validá-las, para confirmá-las, é necessário. Travar diálogos honestos e praticar o elencos, essa técnica socrática que falamos, sem vaidade, é necessário. E ela se baseia em testar as ideias e não as pessoas, buscar a verdade e não a vitória no diálogo. O exame de si, cultivar então o gnote seu tom, conhece-te, é reconhecer os seus próprios vieses, expor-se às objeções fortes, revisar as suas máximas, revisar o dia a dia, as suas atitudes, os seus acertos e os seus erros. Procurar tempo, dar tempo à compreensão. O logos, a razão, não floresce ao ritmo do feed, ou então dos rios. É preciso meditar constantemente sobre a filosofia, cultivando um olhar filosófico sobre as ocorrências do mundo. Por fim, o que os gregos diriam então a essa geração ansiosa? Que a palavra dita de maneira irrefletida não encontra no mundo real apenas o ficcional. Que a rapidez não encontra um mundo lúcido, mas um mundo também acelerado e por isso sombreado. Que a humildade intelectual é condição de liberdade. E a pergunta final, simples e exigente, fica como um convite. O que hoje o espírito precisa desaprender para começar a compreender?